Moana 2 inicia com uma sequência bem Argos Latimus, uma sequência que tenta explicar a mensagem do filme, mas já começa errado, porque esse filme não tem mensagem nenhuma, e eu detesto esse tipo de sequência de abertura de qualquer jeito, independente de quão no extremo elas sejam localizadas, seja porque elas são simples demais que elas se tornam óbvias, ou como elas são crípticas demais que elas são completamente indecifráveis. O filme começa com essa sequência do oceano levando um caranguejo eremita pra beira da praia. Essa cena tava no teaser e no trailer, então leva a entender que a moral desse filme seria em torno de alguma coisa que buscasse uma casa pra acomodar todos, ou algo nesse esquema. E eu imagino até que essa era a intenção da série, porque esse filme era pra ser uma série, e ela foi frankensteinizada nesse filme, mas essa intenção nunca se solidifica, é um resquício de algo que deveria ter sido. O estilo de arte desse filme é ao mesmo tempo não Disney e muito Disney. Ele é realista, como a Disney sempre tentou alcançar, mas normalmente a Disney trabalha com esse realismo meio estilizado. No próprio artbook de Moana, eles mostram a pesquisa que foi feita em loco para tentar entender como a floresta e as plantas se comportavam naquele lugar e traduzir isso de uma maneira estilizada, usando as formas que se repetiam e tornando elas mais icônicas e mais simples. E eu acho isso uma coisa muito bonita, é uma coisa que a Disney sempre tentou trazer em todos os filmes, uma linguagem de formas bem definida. Em Moana 2, isso é meio que deixado de lado para essa abordagem mais fotorrealista mesmo. Parece uma biblioteca de assets do Adobe Autodesk. As plantas são bem planta, literalmente aquilo ali é uma planta. Eu sei que isso é um detalhe meio estranho de estar falando tanto sobre a planta do filme Moana 2, mas os filmes da Disney sempre se propuseram a ser um trabalho de arte bastante intrínseco, mesmo que seja para fins comerciais, tem um valor artístico impregnado em cada frame das animações, e assim, é um universo criado do zero, nada daquilo ali existe de verdade, não é como se eu estivesse fazendo uma cinematografia de um lugar de verdade, com pessoas de verdade em loco. Tudo foi criado do zero e pensado do zero. E ela foi feita do zero para ser só isso mesmo, uma planta mesmo. O estilo de animação também é bastante diferente do clássico Disney. A Disney é uma empresa muito grande em que a chama criativa por trás dela é pilotada por um bando de executivo que não sabe como a arte funciona e não tá interessado em saber, eles só veem cifrões. E se pudessem já tinham substituído toda a massa de trabalhadores e artistas por IA. Moana 2 é um filme que grita muito nessa vibe de eu queria muito que isso tivesse sido feito 100% por IA. Não é de hoje que a Disney tá percebendo o sucesso que outros estúdios de animação estão fazendo, principalmente a Sony, estão fazendo por serem mais inovativos e experimentarem mais com a forma de arte, e a Disney tenta emular sem entender que dá aquele apelo. Eles tentaram fazer isso em Wish, copiando meio que o Aranha-Verso, mas nesse filme aqui, o foco de fascínio da Disney é a Illumination. A Illumination é o estúdio responsável pelos Minions, mas aqui o foco deles de cópia era o Hotel Transilvânia. Quem já assistiu um filme de Hotel Transilvânia sabe que os personagens são animados de uma forma bem específica. Os personagens pulam de pose pra pose, poses bem exageradas em pouquíssimos frames. Às vezes eles vão de key a key sem nenhum breakdown. Breakdown em termos de animação é a pose entre dois extremos, e os extremos seriam o key. Em Moana 2 eles tentam reproduzir esse tipo de estilo. Talvez isso tenha alguma relação em como sequências da Disney normalmente funcionam. Desde que elas foram introduzidas, as sequências da Disney normalmente miram num público-alvo mais novo do que o público-alvo original do filme. Não que os filmes originais sejam para adultos, mas como filosofia de companhia sempre mirou para um produto mais orientado para a família no geral. A história de sequência dos filmes da Disney é diretamente ligada com a distribuição dos filmes em VHS, que vai acontecer lá no início dos anos 80. Só que em vez de começar distribuindo os filmes clássicos, a Disney vai meio que liberar compilações de cartoons e alguns filmes em live action. Só bem mais tarde que eles vão criar uma linha para distribuição dos filmes clássicos. Por incrível que pareça, a Disney se preocupava com a integridade de marca dela. E a preocupação era não inundar o mercado com os títulos deles, que eles ainda relançavam várias vezes nos cinemas em épocas especiais, e deixar eles assim disponíveis para compra quando as pessoas quisessem, poderia deixar a empresa com uma cara de mais barata e mais acessível. E eles não queriam isso, eles não queriam parecer baratos. Então, que nem o Getúlio Vargas fez com o café em 1930, a Disney fabricou escassez para criar demanda, como todo bom capitalista faz. Eles lançavam só alguns títulos em momentos determinados, que ficavam por tempo limitado na prateleira antes de serem recolhidos e trancados num cofre novamente. É dessa prática que a Disney fazia que surge o termo Disney Vault, a prática de fabricar a demanda para os filmes. Só que eles perceberam muito rápido que a linha VHS fazia
muito sucesso, mais até do que lançamento cinematográfico. E quando Eisner assume a presidência da Disney, ele vai priorizar o mercado de home video. A presidência do Eisner na Disney foi marcada por uma série de decisões para salvar dinheiro e gerar o maior número de produto possível. As sequências da Disney surgem nesse momento e não eram feitas pelo estúdio principal, pelo Disney Animation, mas sim por outros 2 estúdios menores, a Disney Movie Toons e o Walt Disney Television Animation. O Movie Toons era um estúdio australiano que produzia séries animadas para televisão, e ele foi repropositado para fazer essas sequências. O segundo era uma fatia de um estúdio maior que produzia conteúdo para televisão. O Eisner nessa época vai picotar vários estúdios e segmentar a produção. O filme que vai dar realmente início a essa era de sequências da Disney é O Retorno de Jafar em 1994, e foi uma mina de ouro. A Disney fez mais de 40 sequências e interlúdios, e a maioria desses filmes mudava a faixa etária para apelar para um público mais novo, e eles eram feitos com muito menos recursos do que os originais. Eu tive professores que trabalharam nessas sequências, e pelos recursos que eles tinham e o tempo que eles tinham para produzir, eles deram o máximo que eles podiam, como o artista sempre faz, pra fazer alguma coisa de boa qualidade. Mas a intenção dessas sequências nunca foi fazer um filme bom, e sim uma fonte extra de dinheiro pra surfar no bom nome da empresa e do título original. Essa onda de sequência só vai acabar quando o Lasseter assume a presidência da Disney, depois da aquisição da Pixar. E após uma pesquisa lá interna, a Disney identificou que realmente eles estavam poluindo a marca e associando ela a produtos não tão bons. O que é muito engraçado em retrospectiva, porque o Lasseter também hoje em dia é associado a coisas não boas. Mas esse desejo aí de surfar no bom nome nunca saiu da mente dos executivos, porque lembra, esses filmes faziam muito sucesso comercial, o que vai resultar no que a gente tá vivendo agora, que é essa segunda onda de sequências e remakes e interlúdios. Só que dessa vez feita com uma verba até às vezes superior, como foi o caso do Detona Ralph ou o Frozen 2, que é uma aberração. Esses 2 filmes são aberrações. Se tu gostou de Detona Ralph e de Frozen 2, se joga de uma ponte. E pode-se dizer, hoje em dia, que o nome da Disney voltou a ser associado a coisas não tão boas assim, em vários aspectos. Dada a explicação de como as sequências normalmente funcionam e a história por trás delas, Moana 2 segue o mesmo esquema, só que com um orçamento superior a Moana 1. Eu jamais iria dar o mesmo tratamento e crítica a Cinderela 3 do que eu daria para um filme com distribuição em sala de cinema, uma imensa campanha de marketing, com um time maior de produção e com muito mais recurso. Porém, Moana 2 tem essa maquiagem cinematográfica, mas tem o mesmo espírito que a Cinderela 3. Na real, a Cinderela 3 ela é divertida, ela tem um espírito de ser divertida. Moana 2 é mais simples. Eu diria que tem o espírito da Pequena Sereia 3. Lembra aquele filme que o Rei Tritão proíbe música porque a esposa dele morreu ouvindo música? Uma coisa comum dessa sequência dos filmes da Disney é contar a mesma história do primeiro filme de novo e pior. E isso faz total sentido, que eles não tinham verba, nem tempo, nem disposição, nem incentivo pra criar uma história original do zero. E é muito difícil já fazer uma sequência de um filme da Disney, porque eles já são extremamente redondinhos, ainda mais um filme baseado num conto de fada de 300 anos. E o problema é que eles precisam manter uma caracterização muito específica desses personagens. Os protagonistas dos filmes da Disney têm uma ou duas motivaçãozinha, uma ou duas falhas e um obstáculo a ser vencido. E tudo isso é resolvido no primeiro filme. Não sobra muito espaço para criar uma coisa nova, a não ser reciclar o que já foi feito. É de se esperar que uma sequência cinematográfica, com um orçamento grande, um time grande e tempo de desenvolvimento, ia ousar fazer mais perguntas sobre esses personagens, sobre esse mundo, e entender como esse universo vai se transformar. Não acontece. Moana 2 se passa alguns anos depois do fim de Moana 1, e a personagem é a mesma, só que com um rosto mais achatado e um corpo mais musculoso. É como se o rosto dela tivesse voltado à primeira infância e o corpo tivesse dedicado a 3 meses de cutting. Se no filme anterior ela retomou aquele ímpeto navegante do povo dela, abandonado por conta da maldição da Tefiki, e ela termina a história saindo com o povo dela para explorar o mar, em Moana 2 esse final é esquecido, para manter o povo dela ainda preso na Terra, com um foco maior em crescer e se estruturar mais na Terra, na ilha. Motonu, né? Motonu. É Motonu. Em vez deles estarem explorando o oceano e retomando a cultura deles, depois da grande pausa,
como o primeiro filme estabeleceu. A Moana ainda tá explorando, ela ainda navega por aí. E o objetivo dela é encontrar os povos do oceano ou os ancestrais perdidos dela. É meio incerto isso, porque o filme não se decide exatamente o que é que ele quer, se é os ancestrais ou os povos do oceano, ou se os povos do oceano eram ancestrais que divergiram há muito tempo atrás, formaram novas culturas. Acho que quando era o rascunho da série original, era essa última ideia, de que eles eram um único povo que se separou e criou novas culturas. Mas o filme meio que se perde nesse conceito e fica alterando entre um e outro de vez em quando. A música que vai abrir o filme é bastante estranha, porque ela tem uma mensagem de veja como tudo mudou desde o primeiro filme, veja como o tempo avançou. Tá tudo igual, até essa mensagem de mudança não se adequa com a própria música que ela tá inserida, porque na mesma música eles vão falar de veja como tudo mudou, ao mesmo tempo que eles falam de nós estamos no mesmo lugar onde sempre estivemos e aqui vamos ficar até o fim das nossas vidas. Eu acho que eles têm prédios maiores agora e essa é a mudança. O primeiro ato do filme vai envolver a Moana encontrando um artefato antigo de onde achar os povos ancestrais. Agora a Moana é uma Tai-Tai, uma Pathfinder. Um papel antigo do povo dela que é meio um oceanógrafo, só que mais espiritual do que um oceanógrafo. Esse segundo filme não é muito bom em manter o world building do primeiro, como essas sequências geralmente são. No primeiro filme, um dos aspectos mais importantes desse universo era mostrar como o povo da Moana, como muito da tradição desse povo foi perdida com a maldição do mar. Depois que a Moana quebrou a maldição de Te Fiti, a sequência vai ignorar a perda cultural que isso resultou. Eles retomam os hábitos culturais deles e as histórias orais como se elas nunca tivessem sumido, incluindo o papel de Tai-Tai, que não existia desde o roubo do coração, há 1000 anos, alguma coisa assim, 10.000 anos. É sempre 1000 anos, nunca tipo 10 anos. 10.000 anos de escuridão, 1000 anos de caos. O que mais me deixa decepcionado é isso tá no filme só pra exposição, pra situar a história, nem é relevante. Poderia ter tido outra maneira de comunicar isso. É meio tosco ver aquela construção de mundo que foi feita no primeiro filme por um time inteirinho de artistas que trabalhou pra construir uma história legal, pra sequência vir e decidir usar só o que é conveniente. Durante a celebração de ter sido indicada a Pathfinder pelo pai, nomeada, ela fez por merecer, tá? A Moana é visitada por um morto que diz pra ela achar a ilha de Motofetu e quebrar a maldição do oceano e reconectar os povos do oceano. Ela fica muito aflita porque ela não sabe se ela tem o que é preciso pra resolver esse problema. Aí a avó dela, que também é um morto fantasma, vai aparecer pra aconselhar ela e incentivar ela a achar a ilha e quebrar a maldição. Toda essa novelinha aí é muito engraçada porque é a mesma coisa que a Moana queria desde o fim do primeiro filme. Mas quando mandam ela fazer, ela fica, ué, gente, que isso? Sem me ensinar? Além de que é tudo meio familiar, né? A visita do ancestral, o conselho da avó, a descoberta de uma relíquia antiga, a incerteza de não saber se tem o que é preciso e a maldição do oceano. É a mesma coisa que o primeiro filme. Até a avó aparece, a avó tava morta. Ela tá morta. Ela é um fantasma agora. Enfim, até as músicas são muito parecidas. Todas as músicas desse filme são meio que referenciais, num ponto de parecerem paródias das músicas do primeiro filme. É um filme que recicla muita coisa do original, como se o original fosse uma peça nostálgica. O filme é de 2016, galera. Faz só 8 anos. Não dá pra ter nostalgia de uma coisa que aconteceu há 8 anos. Eles tratam a Moana original como se tivesse lançado há 30 anos atrás. O diferencial desse filme vai ser a equipe de pessoas que a Moana forma. Ela recruta o elenco da Era do Gelo, a avó do Cid, o Gambá e uma versão do Maui, só que sem poderes. Ela também leva o porco dessa vez. Aliás, eu queria dar muito mérito pra esse filme, onde é merecido, de que eu pensei pelo teaser que eles iam mencionar o fato do porco não tá no primeiro filme, pelo menos a cada 10 minutos, mas eles só fizeram referência a isso 4 vezes. Então achei uma vitória, muito contidos. Esses personagens novos não vou agregar em nada à história. A Moana escolhe eles por motivações muito específicas e talentos que eles têm, as fadinhas da Tinkerbell, as habilidades únicas de cada um. Espera-se então que, ao longo do filme, eles vão ser postos em provações. Espera-se que em momentos do filme eles vão encontrar provações para essas habilidades e provações para as personalidades deles, que eles vão ter que superar alguma coisa, algum defeito que eles tenham. Mas não, eles são meio que um elemento decorativo ali, eles estão ali pra decorar, pôster, pra preencher de gente. Eu acredito que o problema venha da ideia inicial de contar essa história em partes, através de uma série, com episódios. Ela foi quimerizada por acionistas pra virar esse filme. Eu tô assumindo que os planos originais pra esse filme iriam envolver um episódio pra cada um mostrar suas habilidades, suas inseguranças e os conflitos internos que iriam resultar em algum conflito com o time. E aí a Moana iria vir com a sabedoria de Moana dela e intervir como líder pra ajudar eles a se encontrarem, se unirem
unirem num time. E essa ideia até que tá no filme, só que ela vem através de outro problema, que é o filme é muito episódico. Não existe um conflito que guie esses personagens ao longo da história. Não tem uma progressão de elementos. São várias situaçõezinhas que se apresentam e se resolvem com uma musiquinha tudo bem rapidinho. E pronto, próxima mini situaçãozinha. E o conflito desses personagens é resolvido dessa maneira. O que seria um episódio pra cada um é unido numa sequência de 5 minutinhos. Cada um tá meio que fazendo a sua própria coisa no barco. Aí a Moana chega, canta uma música e pronto, tá tudo resolvido. Agora eles são um time perfeito. E o problema é que isso tá bem no início do ato 2, logo depois do finzinho do ato 1. Lá no início do filme. Então o resto do filme, esses personagens meio que só estão lá. Todos eles meio que resolvidos já. Imagino que quando a série... Eu imagino que a produção já tava muito avançada na série e o time tava muito apegado a esses personagens pra se livrar deles. Então eles mantiveram mesmo assim. E até eu acho que é pra Moana ter alguém com quem falar, já que o Maui mesmo tá preso no submundo por maior parte do ato 1 e 2. Por uma vilã misteriosa. Que, aliás, era pra ser misteriosa. Mas, tipo, as fotos dela estão em todos os materiais de divulgação. O design dela não é nem tão assustador assim, nem marcante. Então, eles criam esse ar de mistério, mas quando revelam o rosto dela é meio... É só uma moça, gente, uma moça normal. Os os Moanes vão seguir uma estrela cadente que vai guiar eles direto pros Kakamoa, que é aquela gente coco do primeiro filme. De novo, a gente vai estar seguindo beat por beat do primeiro filme. Só faltam eles descer pro submundo. E eles descem pro submundo depois. Eu tinha pensado que no teaser os Kakamoa iriam ser revelados como membros do povo da Moana, que foi amaldiçoado há muito tempo atrás pra virar essa gente coco. Ia ter alguma coisa com esse deus trovão, o Nalo, que conectasse a Motofetu também. E é quase isso, não tava tão errado assim. Eles são um povo do oceano e foi separado da ilha deles quando o Motofetu foi amaldiçoado. E aí eles vagam por aí porque eles não conseguem mais voltar pra ilha deles. Eu imagino também que isso seria bem mais explicado na série e explorado, porque é um conceito bem legal, interessante, mas infelizmente não tem tempo, porque a gente tem que passar pro próximo segmento do filme, que é no submundo. E quando eu falo da natureza episódica desse filme, é porque ele não necessariamente segue uma jornada progressiva. A Moana, como protagonista, não tá aprendendo mais sobre o mundo e sobre ela. Ela não tem um conflito interno que a aventura vai espelhar. Ela vai pulando de mini aventura pra mini aventura, que é resolvida bem rapidinho, quase sem esforço. Nesse filme, o recurso musical é pouco usado pra dizer o eu quero e o que eu preciso dos personagens, como normalmente as músicas funcionam no filme da Disney. Sim, eles vão ser usados pra marcar ou resumir uma mini aventura. Agora, com os Moaners no submundo, eles vão ser separados. Os Moaners vão encontrar o Maui e ajudar ele a se libertar, e a Moana vai encontrar a vilã desse filme. Só que ela não é uma vilã. Não é nem aquele esquema de, ela é mal compreendida. É uma pessoa que tá perdida e precisa de ajuda pra se encontrar. Não, ela tá ativamente do lado dos heróis, contra o vilão. Imediatamente após a Moana encontrar ela se mostra uma aliada. E ela também só é relevante nesse momentinho do filme. Ela não tem nenhuma relevância pro resto do filme, ela não impacta em nada. O único impacto que ela tem é meio que dar um conselhinho pra Moana. Ela procurar sempre outra saída, que vai ser útil lá no fim do filme. Mas essa parte com essa Nosferatu é muito bizarra. Eu passei o resto do filme inteirinho me perguntando quem é esta mulher, o que ela está fazendo nesse lugar, por que ela é uma Nosferatu, como ela conhece o mal e qual é a relação dela com esse deus do trovão, o Nalo, por que ela não pode sair daquela ilha. O filme faz um suspense inteiro ao redor dessa personagem pra introduzir ela. Ela tem toda uma estética única e eles não fazem nada com isso. Nada. Com a Moana reunida com o Maui, o filme vai começar o terceiro ato. Igualzinho ao primeiro filme. Literalmente beat por beat do primeiro filme. Chega a ser bizarro. O Maui vai quebrar as expectativas do time, dizendo que a missão é muito mais perigosa do que eles pensavam, que vai todo mundo morrer e o caralho a quatro. Tem todo esse drama com essa revelação dele, mas assim, gente, vocês já sabiam disso. O público já sabia disso. A música da Moana no filme é literalmente falando: galera, eu posso morrer dessa vez, hein? Eu posso morrer, é perigoso dessa vez, eu posso morrer. Umas 50 pessoas falaram que ela podia morrer, mas agora de repente isso é uma surpresa e fica todo mundo, uau, a gente pode morrer. O barco que eles estavam é destruído por um bando de peixe. Eles acabam naufragando numa ilha convenientemente perto. Esse terceiro ato do filme é bem diferente dos dois primeiros atos na questão de tom. Eles abandonam a ideia de ser um filme mais pré-escolar e viram um filme da Disney normal, com elementos mais maduros. É bem brusca essa mudança. Não é como se o filme estivesse escalando a tensão pra resultar nisso. Parece que eles clicam num botão e ganham um filtro crepúsculo. Agora as coisas estão sérias. Os problemas são os mesmos, mas agora eles são
problemas. Nessa ilha, a Disney vai lembrar que um personagem principal precisa ter alguma motivação e um conflito, e a Moana vai pensar de novo: será que eu tenho o que é o suficiente para ganhar esta luta? Será que eu sou forte e capaz o suficiente? É o mesmo conflito que ela tinha no primeiro filme, mas esse filme, de novo, gosta muito de se repetir. Não é como a gente tivesse que aguentar muito desse lenga-lenga, porque graças a Deus eles usam o recurso de resumir tudo numa musiquinha, e esse mini episódio acaba e eles partem pra enfrentar o Nalo. Ou vocês pensam que eles partem pra enfrentar o Nalo, porque eles não enfrentam o Nalo. E aliás, devia ter outro nome pra chamar esse deus, porque quando a gente vai assistir um filme da Disney e o nome do vilão é Nalo, eu imagino a Nala do Rei Leão de bigode. O Nalo não é um antagonista propriamente, ele não tá na tela apresentado, ele não tem uma presença física, é só aludido que ele existe. O que eles vão enfrentar mesmo é a maldição da tempestade. Eu não sou uma pessoa tão chata assim e eu vou admitir que essa sequência é bem legal, mas é muito estranho o Nalo não ter nenhum papel ativo na história. E eu acho que isso seja pra trazer um aspecto maior do que a vida pra ele, de que ele é um deus todo poderoso e tal, mas não cumpre esse efeito, porque o filme fica com um buraco de não ter um antagonista propriamente dito, e esse filme precisava de um antagonista, porque não dá pra entender nada de o porquê as coisas estão acontecendo, que essa maldição foi colocada em primeiro lugar, por que o Nalo odeia o povo do oceano, por que eles eram uma ameaça pra início de conversa, mas eu acho que, sei lá, isso pode virar uma segunda temporada ou um terceiro filme. Essa sequência na tempestade é toda muito legal, menos a parte que o Maui perde as tatuagens. Eu quase me mijei de rir naquela parte. É um raio que cai nele e literalmente apaga as tatuagens dele. E eles equivalem esse momento a Moana morrer. Eu acho que se isso fosse uma série, o Maui ter perdido as tatuagens ia ser resolvido numa segunda temporada. Iria significar mais ou menos que o status de semideus dele foi perdido naquele momento. Mas elas voltam imediatamente. Então eu acho que significava a mesma coisa, só que eles não queriam realmente se comprometer com essa decisão. Então eles voltam atrás na mesma sequência, o que deixa essa sequência toda muito convoluta, porque ao mesmo tempo que esse drama todo feito porque o Maui perdeu umas tatuagens, a Moana morre e é trazida de volta à vida. E ela ascende como uma semideusa. Eu acho, é o que dá pra entender. Eles não dizem especificamente: Moana, agora você é uma semideusa, hein? Você é imortal e vai viver pra enterrar todo mundo que você conhece. Sabe a tua irmãzinha? Tu vai enterrar ela. Mas eu acho que esse é meio que o entendimento geral, de que agora a Moana é uma semideusa. O remo dela até vira uma arma de poder, que nem um anzol do mal. Eu achei muito engraçado, porque esse remo mágico apareceu no Detona Ralph. E eu não consigo não deixar de pensar se isso era planejado desde o Detona Ralph 2, ou se eles gostaram tanto da ideia do remo mágico em Detona Ralph 2 que eles quiseram implementar. Eu acredito mais que é a segunda opção. Eu gosto muito dessa ideia dela virar uma semideusa. Ela foi pincelada ao redor do filme inteiro, e a sequência foi muito bonita dela ser empoderada pelos ancestrais dela, ganhar as próprias tatuagens, foi bem bonito. Moana 2 encerra com a maldição do mar sendo quebrada e os povos do oceano podendo voltar a se encontrar. O que é o final do primeiro filme, só que dessa vez a gente conhece os outros povos. O filme é bem raso nos temas, nas explorações dos personagens, principalmente porque, de novo, é tudo reciclado do primeiro filme. Ele tenta repetir o que Moana foi de uma forma bem formulaica. Parece que eles abriram o arquivo daquele filme e ficaram pensando como reproduzir o sucesso. A cópia não consegue nunca ser como o original, porque o original se fez as perguntas e se construiu ao redor dela. A cópia vai olhar o original e tentar copiar as respostas. É um filme bastante esquecível, mas com algumas cenas que realmente ficam na memória. E agora que a Moana é imortal, a gente está fadado a ter novos filmes da Moana até o fim da nossa vida. Resta saber how far a Disney go. Aliás, puta que pariu! Como eles fizeram referência a How Far I Go. Eu entendi. Ela cantou isso daquela vez. Beleza.